Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ali continuar o nosso carrinho de compras, né? No caso, tentar aí terminar o nosso CSS para que a gente possa iniciar a programação do carrinho, né? Então vamos continuar. A gente tinha terminado o Models Big e MG. Agora a gente vai criar o Models Info. Opa, Info. Basicamente o Big MG, vocês lembraram na primeira aula, na demonstração, quando a gente clica no elemento de venda, né? Ele abre uma janela com uma imagem maior, então Models Big Image, e a informação do nosso elemento. Então é esse CSS que nós estamos fazendo aqui agora, a informação do elemento, tá? Então a gente vai colocar aqui. Então, como primeira opção é o RaptorSlab, que foi a fonte que nós baixamos, né? E aí, se não tiver, Helvetica e se não tiver, a Arial. Vamos dar um padding botão aqui para dar um afastamento de fundo. Aí, Models Info H1. Rotou o ponto. E nós vamos ter info. Tá com um R a mais aqui. Info. É, a parte do título, né, vai ser o nome do, do nosso elemento de venda, né, do nosso produto. Vamos dar um top de 50 para dar um afastamento. Aí, models info, models info, desk seria a descrição. Então, aqui eu vou tanto a classe models, na verdade, né, a models info desk dentro da models info. Então, eu tô seria um elemento de filtro, tá? Para quem não está acostumado, eu sei que o curso, a intenção aqui é mais o JavaScript do que o HTML e CSS. Mas eu não consigo deixar de vez em quando dar umas explicações, né? Então aqui eu poderia até criar models info desks isolada. O que acontece quando eu faço desta forma? Eu estou falando que a classe models info desk, que seria a descrição, né? Dentro de um elemento que tem o models info, tá? É uma espécie de filtro. Então, ela só aplica nessa situação, tá? Você vai falar assim, tem necessidade? Não, eu poderia criar só Models Info, normal, né? Desk. Mas aqui é interessante mostrar porque às vezes você pode pegar esse tipo de filtro e aí você, por que que está usando, né? Ou qual a finalidade, para que que serve isso? Então, a gente está usando para treinar as situações que a gente pode pegar. Então, aqui é simplesmente uma ideia de restrição, né? Então, aqui eu vou usar a fonte Lato, se não tiver Helvetica e Arial, tá? Então, é só uma ideia para entender uma possível restrição se isso tiver. Então, só para a gente ficar, se acontecer, é treinar. Então, eu estou descrevendo essa classe, mas está condicionando que isso vai acontecer somente se estiver dentro de um outro elemento com a classe modelzinho, tá? Então, agora eu vou pôr a models info sector.
color CCC. Oh. Teste. Transform. Aqui para evitar, né? Nós vamos simular nós estamos fazendo só o front-end, mas nós vamos simular como se eu recebesse esses dados, os dados que vão ser exibidos de um back-end, né? Então, como se eu recebesse os dados do meu back, tá? Nós vamos fazer essa simulação. E como eu não sei como vai ser o tratamento, né? Como isso vai estar vindo dessa base, né? De um banco, do que seja, de um arquivo, né? Como eu não sei como isso vai estar procedendo, como vai estar o texto lá, então eu já dou o uppercase para jogar num formato único, tá? Evitar ficar, se a pessoa na hora de cadastrar digitou de formas diferentes, a gente padroniza. Então, por isso essa jogada aí que nós fizemos. Aí eu estabeleço tamanho de fonte e um ajuste de margem também, tá? Models sizes, né? Os tamanhos, é onde vai ter a parte dos tamanhos. Opa, display inline flex. Então, a proposta, né? Você pode fazer de qualquer coisa que você queira, mas eu estou fazendo nessa minha ideia. Oh, tem um A aqui. Em cima de modelos, né? Modelos de aviões, aqueles modelos plásticos, né? Eu já falei da primeira, lá na primeira aula, mas. Ai, bem. Mas a ideia qual que é, né? É, ele vai ter tamanho, né? Todo modelo tem tamanho, ou escala que a gente fala, tá? Então ali é onde vai aparecer para poder escolher e mostrar preço, tá? Então os sizes são os tamanhos. Aí aqui vem models, info, size. Aí aqui é as informações individuais. Nós estamos trabalhando nesse contexto nosso com apenas 3 tamanhos possíveis, tá? É uma restrição, mas aí depois você pode aperfeiçoar, tá? Eu não sei se eu já comentei, mas uma técnica boa aí, né, para quem está aprendendo, é num primeiro momento fazer a aula e acompanhar, fazer do jeito que eu estou montando. É, como nós não estamos usando as imagens ainda, mas a parte de imagens e o texto que vai ser informação dos produtos, tá? Depois eu vou, na aula que nós vamos usar, eu vou fornecer um link para que vocês possam baixar o arquivo com as imagens e tudo mais, para não ter que se preocupar e usar a mesma imagem para a gente ter um padrão. A ideia, o legal é você usar, fazer da maneira como eu estou fazendo, né? Para de início aprender a usar os comandos e ver como é montada toda a estrutura. E depois, com base nisso que a gente fez, você criar o seu. Você vai lá e daí cria o seu próprio carrinho com os seus produtos, personaliza, muda as cores. É legal para até assimilar, tá? Isso foi uma dica que um outro professor deu. Achei bacana, né? Então, você pode fazer isso. Então, aqui, ó, aqui
Aqui é pro tamanho, né? Isso vai vir do banco, eu vou preencher, mas ele monta, tem um lugar para isso. Então, estabeleço um padding para ele, uma cor, cor de fundo, tamanho de fonte. E o cursor porque ele vai ser um elemento de escolha, tá? Então, quando você tiver a imagem, o tamanho, no caso dos modelos, as escalas, quando você clicar, ele vai mostrar o valor para cada tamanho. Aqui, como é como se fosse um botão, né? Nós vamos fazer um efeito. Opa, um efeito de quando você posicionar o cursor por cima aqui, ele é um cinzinha claro, mas já dá um destaque, tá? Lembrando, isso aqui tem um efeito de um botão mesmo, tá? É como se fosse um botão. Vai ter lá a escala que a gente vai trazer por arquivo, a informação como se tivesse vindo de um banco, né? Como se eu tivesse recebido do meu back-end. A gente vai jogar isso na tela usando JavaScript. E aí, quando você posicionar, se passar por cima, eu vou fazer o destaque. Escolher, ele vai trazer a cor referente ao tamanho que você, ou a escala que você escolheu, né? E aí, o models, info, size, select. E aí aqui é a cor quando você escolher. Então eu passo o mouse por cima, muda a corzinha, dá o destaque, cliquei, eu vou mudar a cor, né? Para saber que é aquele cara que você está selecionando, tá? Então, então nós temos umas variações aqui, né? Para dar os destaques, né? Fica legal. Size, ponto, select, span, é uma área ali. Oh, select. Prestar atenção, hoje eu tô ruim de digitação, viu, gente? Eu acho que é porque eu já gravei umas outras aulas aqui do curso e eu já tô cansado aí. Mas vamos lá. Então aqui é o span, né? O elemento que está lá dentro, que eu tenho dentro do texto, modelzinho size, um span aqui é normal. Então te inverteu a construção aqui, né? Mas aqui é o normal, lá em cima no anterior, já aproveitou o select de lá, e se ele for selecionado, né? Então, normal tem um font size de 12 pixels, um color cinza claro, um font weight normal. Quando seleciona, ele só vai mudar a cor, né? Só faz uma mudança de cor do elemento. Aqui é a parte de preço. Desculpa. Price. Não price. Price.
display, flex, align, I, opa, items, enter, align item center. Então aqui é onde vai ficar o elemento, onde vai ficar o preço, né? O preço da minha mercadoria. Onde os info actual price. O preço atual, né? Uma fonte com destaque. Ponto, ponto. Models info. PTA é a parte de quantidade, né? Que é onde você vai pôr quantidade, né, de elementos que você vai pedir. Lembrando que é o seguinte, tá? Aqui eu não me preocupei com a ideia de estoque. Se tem estoque. Lógico, né? Você vai falar assim, ah, mas não tem a parte de back-end, né? Porque é só o front-end. Mas nessa informação que vem, né? O arquivo que eu simular que vem, ele poderia já vir com a ideia de estoque. É meio. É, é lógico que isso depois vamos pensar no sistema, né, gente? É, eu posso vir com a ideia de estoque para o meu usuário ter uma noção, mas feito o pedido, ele tem que ser validado. Lembrando que como é uma é um site, né? Então a gente está online, várias pessoas vão estar concorrendo, entrando ao mesmo tempo e podem estar teoricamente comprando ao mesmo tempo, né? A gente sabe que quando bater lá no servidor, não é isso que vai acontecer. Um vai estar, nem que seja por milissegundos, vai entrar na frente do outro. Digamos que foi o último produto, né? Alguém vai perder, que alguém vai estar alguns milissegundos à frente e vai pegar o produto. Mas de qualquer forma, o que acontece? Aqui eu posso receber a informação de estoque para o cara, por exemplo, para o cara, por exemplo, se tem 10 elementos no estoque, ele não poder pedir, ou vamos exagerar, 10 elementos no estoque, ele não poder pedir 11, ou vamos pensar em menos, né? Eu tenho um elemento no estoque, ele quer comprar dois, né? Veja, vai ter a validação lá no back-end, tem que ter, né? É impossível se não tiver, né? Isso é básico
mas a gente poderia estar implementando. Na ideia inicial não tem, a ideia inicial não tem essa checagem, vocês vão ver que no arquivo não tem. Mas a gente pode depois que terminar o básico, fazer uma validação nesse sentido, ou seja, eu também recebo a quantidade, mostro a quantidade de elementos, de elementos que tem, né, daquele produto, né, e faço uma checagem básica, que aí é no JavaScript mesmo. E na hora que você for solicitando, você pedir além do que eu tenho disponível, eu já não deixo você fazer esse pedido. Logo, tem uma validação no front-end. Isso é bem interessante ter. Tem alguns sites que eu vejo que faz essa implementação. Ele primeiro valida no front-end com base na informação que ele já tem. E é óbvio, depois tem que ser validado no back-end, porque você tem, por exemplo, um elemento, eu fiz a compra aqui, vai bater lá, outro também fez, o dele chega primeiro, um vai ficar sem. Aí ele vem a mensagem que já não tem mais no estoque. E sei lá, se ele vai querer. Aí você pode, como site, como solução, né? Aí você pode por opção se a pessoa quer deixar o pedido registrado, fazer reserva. Aí entra a criatividade como dar qual a solução que vai ter que ser dada. E aí não é só de programação, tá, gente? É, essa ideia se vai manter, por exemplo, vai ficar registrado o pedido, né, para o cara deixar reservado, etc. Isso é uma decisão de negócios, não é uma decisão de programação, tá? Você pode achar interessante, sugerir para o seu cliente, mas é o cliente que vai ter que definir, porque isso é uma decisão de negócio. Pode ser que o cliente não queira trabalhar com reserva. Ou seja, tem compra, não tem, vai ficar sem. Só quando surgir de novo, tá? Então ele não faz reserva. Tem, beleza, você pode comprar. Não tem, então você não pode comprar. Eu falo assim, pô, mas por que fazer um negócio desse, né? Podia simplesmente fazer uma reserva. Qual o problema? Né? Ele não está sempre vendendo aquele produto. É que existem alguns produtos que não tem constância, tá? Vou dar um exemplo, né? Naquele site Wish de venda, né? Muitas vezes eles têm alguns. Você pode ver que tem uns que tem um estoque, está acabando, etc. Muitas vezes é fabricado uma quantidade e na próxima você não tem como garantir que vai vir igual, vem uma outra cor ou um outro tipo de modelo, tá? Então, para evitar essa dor de cabeça, porque se ele faz reserva, ele tem que te garantir, pelo menos dentro do Brasil, né? As leis do Código de Defesa do Consumidor estabelecem que se você me fez uma reserva de um determinado produto e isso está, né, aspas, confirmado, você tem que me garantir, não garantir, mas é meio que eu posso depois te dar uma certa dor de cabeça se você falar que não vai mais ter o produto, tá? Então, você normalmente evita que isso aconteça. Aqui não é AD, aqui é cancel. Então, se há alguma coisa que tem uma variação, não tem uma constância de modelo, você faz esse tipo de recurso, não, ou seja, não aceita a reserva.
Inline, tá? Então é uma questão de decisão de negócios, tá? Não decisão de programação. Já vai aprendendo isso. Você pode sugerir. Olha, o que que você acha? A gente chega, não tem, faz uma reserva. Aí o cliente vai decidir, não é? Mas deu para observar que tem bastante classe para a parte de Models Info, que é para a janela de informação, ela é mais rica de detalhes, tá? Aqui já é botão para a parte mobile. Agora a gente vai começar a entrar na parte do carrinho, tá? Lembrando que o carrinho ele abre uma aba lateral para poder ter informação dele nesse esquema que nós fizemos. Aqui no carrinho também vai apresentar a imagem do produto, tá? Então, o carrinho tem a imagem do produto, quantidade que você está solicitando, como eu mostrei na primeira aula na apresentação, ok? Que é praticamente o último.
que a gente está fazendo, não esse, né? A parte do carrinho. Depois a gente já vai entrar no esquema de responsividade aí dos elementos, tá? É bastante, né? Mas isso é muito comum a gente ter bastante CSS, principalmente quando a gente tem alguma coisa mais elaborada, né? O tá disponível no canal. É um projeto, eu chamei de projeto inicial, né? Um projeto que eu uso para o pessoal que está começando a aprender HTML e CSS, né? A gente fez tipo uma página estilo one page e com responsividade também, com página principal, uma página sobre, uma página de contato, a gente está ensinando o básico de HTML. O CSS ali também já passou de 500 linhas. Né? Quando você faz alguma coisa um pouco mais elaborada, ele fica realmente um pouquinho maior. Não tem jeito. Bom, a gente ainda tem mais alguma coisa. Como nós estamos batendo aí? Vamos ver. Então, vou finalizar isso aqui e aí a gente para. Já deu uma meia horinha de aula, mas vamos avançar um pouquinho mais dessa vez, né? Aí a gente deixa para a próxima aula só a parte de responsividade. Daí a gente já está pronto para entrar na parte que acho que está mais interessando para todo mundo, que é a parte do JavaScript, né?
Beleza, deixa eu ver, total item, tá. Tá chegando no fim. Hum, ai, tô mal de escrita. First shoot. Quem não conhece essa brincadeira que eu tô fazendo aqui agora, né? Do CSS. O que é? Vamos lá, aqui tudo bem, né? É o span que está dentro de algum elemento com a classe cart total item. Só que aqui eu estou pegando o primeiro elemento dentro do span. Por isso, first showed. Então, você tem vários elementos dentro do span, né? O span como um container, que é essa a ideia. Primeiro elemento dentro dele. Primeiro. E aí ele está pondo esse cara em negrito. Né? Na verdade, né? Ou, né? Dentro do span, né? O span dentro de total de algum elemento que tem a classe cart total item, né? O primeiro span, né? O first child, o primeiro filho, né? Primeiro que tiver ali dentro vai receber o bold para dar um destaque, né? Os dois últimos agora, hein? A classe do finalizar seria a finalização de compra, que infelizmente, né, a gente não tem, já que a gente não tem um back-end, né? Porque aqui seria o envio para o nosso back-end processar a informação, né? Mas já tendo preparado o front-end, depois é só fazer um back-end dele. E a última classe
essa é a última classe, tá? Agora, o que está faltando? Agora a gente vai fazer a parte de responsividade, tá, gente? Falta mais algumas linhas, mas aí agora a gente entra na parte de responsividade. Isso a gente deixa para a próxima aula, que é os ajustes de tamanho, né, dos elementos, os ajustes de tamanho, a configuração de tamanho dos elementos, para quando você mudar para telas diferentes, né? Em navegador em tablet e em smartphone, ok? Então, por enquanto, nós ficamos por aqui e a próxima aula a gente continua, faz a parte de responsividade e aí a gente já vai partir para iniciar o JavaScript, ok, gente? Então, até a próxima aula.